Olá, vamos agora para mais uma aula referente a soluções, dando sequência às unidades de concentração. Na aula anterior, nós discutimos a concentração em massa, chamada concentração comum, que relaciona a massa do soluto pelo volume da solução. Agora daremos sequência no título, beleza? Bom, o título em massa nada mais é do que a relação da massa do soluto dividido pela massa da solução. Lembrando que massa da solução, como vocês podem ver aqui, ó, massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Não esqueça disso. E o título não tem unidade, é adimensional. O título em volume, como o próprio nome já diz, é o quociente entre o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Observe que nem sempre o volume da solução é o volume do soluto, mas o volume do solvente. Por quê? Porque as interações entre o soluto e o solvente líquidos pode ser tão intensa que ocorre uma compressão de volume. Um exemplo clássico disso é a mistura do etanol, que é o álcool comum, tá certo? Anidro sem água. Se eu pegar 10 ml dele e misturar com 10 ml de água, não vai dar 20 ml. Porque as interações, as ligações de hidrogênio, que é a ligação entre essas moléculas, é muito forte, que ocorre uma compressão. Então, muito cuidado, nem sempre o volume da solução vai ser o volume do soluto, mais o volume do solvente. E o título percentual. Observe que o título ele não tem unidade. Então, é muito comum representarmos em porcentagem, tá certo? Então, o título comum multiplicado por 100, eu tenho um título percentual, que vai indicar o que para a gente? Vai indicar a quantidade de soluto que está dissolvida em 100 partes de solução. Observe aqui um exemplo. Ó, se eu tiver, 70%, tá certo? Massa de um soluto qualquer, beleza? Então, você teria aqui, massa, você teria 70 gramas do cara que eu estou colocando lá dentro. Imagine que eu tenho 70% de um soluto, de uma substância qualquer. Imagine que eu tenho 70 gramas de uma substância X, tá certo? Que está dissolvida exatamente em 100 gramas de solução. Ok? Muito cuidado com isso. É muito comum, pessoal, o título percentual massa-massa, ele ser expresso em graus e NPN. E o que seria esse grau e NPM? Nada mais é do que Instituto Nacional de Pesos e Medidas. É o mesmo que título em massa. Então, fique atento. E NPM é o mesmo que título em massa. Outra coisa interessante é o seguinte, é o título em volume. É muito comum você ver no supermercado o álcool 70%, ele ser vendido em álcool 70 grau GL. Então, o grau GL significa grau Gay-Lussac, que é a mesma coisa, né, de relacionar volume. Então, o álcool 70 grau GL, nós teríamos 70, por exemplo, mililitros de etanol dissolvido aí em um volume de solução igual a 100
mililitros, beleza? Aí o que falta para 100 é 30, seria de água, beleza? Muito bem, fique atento. O grau INPM, quer dizer Instituto Nacional de Pesos e Medidas, é porcentagem em título, massa. E o grau GL, que quer dizer graus Gay-Lussac, em homenagem ao cientista, né? Quer dizer título percentual, volume. Beleza? Muito bem. Vamos a alguns exercícios aqui. Você tem 200 gramas de uma solução alcoólica de fenolftaleína. Então, você tem 200 gramas de solução. Então, a massa da solução equivale a 200 gramas. Observe que o solvente é o álcool, a alcoólica. Então, aqui você teria o solvente e a fenolftaleína, o soluto. Tranquilo? E aí você tem a porcentagem aqui do soluto. Muito bem. Que é o título. O título aí de 8% em massa, ou seja, massa. Aí ele quer saber a massa de fenolftaleína, ou seja, a massa do soluto. Ele quer saber a massa do soluto na unidade de gramas. Muito bem. Então, a gente sabe que o título é a massa do soluto pela massa de quem? Da solução. O título é 80%, então eu pego 8 dividido por 100, eu tenho que dividir por 100 para tirar a porcentagem. Massa do soluto é o que nós queremos e a massa da solução em questão é 200 o quê? Gramas. Beleza? Então você percebe o seguinte aqui, ó. A gente pode cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Beleza? Muito bem. Opa, desculpa. Muito bem. Então, dando sequência às contas, M1 vezes 1, multiplicando em cruz aqui, vai dar a massa do soluto, é igual agora 8 vezes 2, 16 gramas. Então, essa é a nossa massa. Então, a alternativa aí, letra A. Certo? Muito bem. Vamos ao próximo exercício. O rótulo de um produto usado como detergente apresenta, entre outras coisas, a seguinte informação. Cada 200 ml de detergente contém 10 ml de uma solução amoniacal, 28% volume. Muito bem. Então, vejam só o seguinte. Então, você tem uma solução dissolvida em outra solução, que é o detergente. Então, você tem um volume de 200 mililitros de detergente. Dentro desses 200 ml, nós temos aí um volume de 10 mililitros, tá certo? De amônia, NH3, com uma concentração, ou seja, com um título aí de 28% volume. Perfeito. O que nós devemos fazer aqui agora? Temos que encontrar aqui a quantidade de soluto. Ou seja, nesse caso, temos que encontrar o volume de amônia, que é o volume do soluto. Tudo bem? A gente sabe que o título em volume é o volume do soluto pelo volume da solução. Certo? Então, o título aqui é 28 para 100, tranquilo? É igual ao volume do soluto que eu quero encontrar, o volume do soluto. Então, veja só, dividido pelo volume, né, da solução. Mas aí fica fácil, porque ele está dizendo que essa alíquota é de 10 ml. Então, o volume aqui, a alíquota seria essa amostra de 10 ml, dividido por 10 ml, que seria a solução aqui, ó, que é uma solução
de sendo dissolvida em outra solução. Tranquilo? Então, você percebe que a gente pode cortar este zero daqui, tá certo? Com este outro zero daqui, esses dois zeros. Beleza? Então, vai ficar 10V1, passando para cá, vai ficar 10, volume do soluto, é igual 28 vezes 1, 28. Então, o volume do soluto, passa dividindo aqui, 2,8 ml de soluto. Muito bem. Então, observe que esses 2,8 vão estar dissolvidos aonde? Em 200 ml. Tá certo? Porque eu peguei essa solução de 10 ml e dissolvi nos 200. Então, nesses 10 ml de solução, eu tenho apenas 2,8 ml de amônia. Muito bem. Como ele quer saber aí a concentração da amônia no detergente, fica fácil. Tá certo? Agora, vamos falar no detergente. Tá certo? Vamos pensar no detergente. Tá certo? Detergente. Vamos pensar nele agora. Então, vamos lá. Eu tenho o título, mais uma vez, volume do soluto dividido pelo volume da solução. Como ele quer o título percentual, eu já vou multiplicar aqui direto por 100. Não é assim? Quando eu pego o título normal, multiplico por 100, eu tenho um percentual. Então, o título vai ser aí o volume do soluto, que foi 2,8, né, que nós encontramos, e o volume da solução é 200 ml, que é o volume do detergente, vezes 100. Esses dois zeros a gente pode cortar com esses dois zeros. Então, 2,8 dividido por 2 vai dar aí 1,4%. Então, esse é o título volume. Tá certo? Muito bem. A resposta, 1,4, também é letra A. Certo? Vamos à próxima questãozinha aí. Ó, uma solução aquosa de hidróxido de sódio tem densidade 1,25 ml. Então, a densidade é de 1,25 gramas por mililitros. E 40% em massa de soluto. Então, um título igual a 40% o quê? Massa. Certo? Muito bem. A massa em gramas de 100 ml de solução. Então, ele quer saber a massa, tá certo? Uma massa em gramas de uma solução que contém 100 mililitros. Nós estamos diante de um problema que está relacionando unidades de concentração. Então, vamos dar uma paradinha e vamos fazer alguns esclarecimentos. Olha só aqui. A gente sabe que a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E também nós sabemos que o título, tá certo, em massa, é a massa do soluto dividido pela massa da solução. E sabemos também que a densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Se a gente multiplicar aqui extremos vezes meios, olha, massa do soluto vai ser igual a concentração vezes o volume. Aqui multiplicando também cruz, né? Vamos ter que a massa do soluto é igual ao título vezes a massa. Como se trata de uma mesma solução, podemos igualar aqui. Concentração, igualando as duas aqui. Concentração vezes o volume é igual ao título vezes a massa. Tirando o valor da concentração, concentração vai ser título vezes a massa dividido pelo volume. E a gente sabe que massa sobre volume é densidade. Então, concentração é o título vezes quem? A densidade. E aí nós temos uma fórmula que relaciona a concentração, o título e a densidade para resolver esse probleminha. Tranquilo? Agora, muito cuidado, amiguinhos,
por conta do seguinte, questão de unidades. Como a densidade, a unidade é gramas por ml, ó, gramas por ml, automaticamente essa concentração aqui, obrigatoriamente aí, ela vai sair também em gramas por ml. Como a concentração comum, na maioria das vezes, ela é expressa em gramas por litro, aí para poder transformar aí, ó, e o resultado já sair em gramas por litro, nós temos que acoplar um valor 1000 aí. Então a formulazinha ficaria assim, ó, concentração é o título vezes a densidade vezes 1000. Tranquilo? Beleza? E aí, com essa fórmula, com essa nova fórmula, a unidade de concentração aqui vai sair em gramas por litro e a densidade estando em gramas por ml. Então, você só vai usar esse fator 1000 se você quiser que a concentração saia em gramas por litro. Caso você não queira, você pode deixar ela desse jeito mesmo. Tranquilo? Beleza? Pois bem, agora a gente pode resolver o exercício, tá certo? De posse dessa fórmula aqui mesmo, já que eu estou trabalhando com mililitros de solução e não com litros de solução, tá certo? Então, vamos lá comigo fazer a resolução do probleminha, tá certo? Vamos lá comigo. Ó, bom, como nós já temos todos esses dados, eu já fiz a dedução das formas para vocês, então eu vou apagar para termos espaço de fazer a resolução. Tudo bem? Vou apagar aqui. Vocês já viram como é que é feita, como foi feita a dedução. Tá bom? Eu vou apagar aqui rapidinho. Para termos espaço. Bom, aí já temos um bom espaço para resolver. A gente viu que a relação entre concentração, título e densidade é essa aqui. Essa relaçãozinha aqui, tá bom? Essa formulazinha ela ajuda para a gente adiantar muitos exercícios. Então, nós teríamos o seguinte, ó, voltando para a nossa resolução. Concentração é igual a densidade vezes o título. Concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Tranquilo? A densidade vezes o título. Só fiz abrir aqui. Bom, então, a questão quer saber a massa cadê a massa em grama de 100 miligramas, a marca da solução. Não tem problema, de 100 mililitros de solução. A gente vai encontrar primeiro a massa do soluto. 100 mililitros de solução é igual a densidade. É 1,25, tá certo? Perfeito. Vezes o título, 40%. Não esqueçam de dividir por 100. Então, percebe que eu posso cancelar aqui, cortar aqui 2 zeros com esses 2 zeros, por conta da igualdade. Então, a massa do soluto vai ser 1,25 vezes 40, que vai dar 50. Então, nós temos aí 50 gramas de quem? De soluto. Perfeito. Então, observe que 50 gramas é 40%. 40% é massa do soluto, que é 50 gramas. Então, 50 gramas está para 40%. Beleza? Então, 100%, porque observe que
40% é só dissoluto. 100% é o todo, ou seja, é a solução. Então, 100% vai estar aqui para x. X é igual a, vai dar aí, no caso, para a gente, 125. Vai dar 125 gramas, nesse caso, de solução. Valeu? Solução. Ok? Perfeito. Letra C de casa. Valeu? Então, essa formulazinha CDT, ela é muito importante. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para outra unidade de concentração, que é o que nós chamamos de partes por milhão. Bom, o que esse partes por milhão quer dizer? Como o próprio nome já diz, é o número de partes do soluto que está dissolvido em 1 milhão de partes de solução. Existe basicamente 3 tipos de ppm. O ppm massa, massa, o ppm volume, volume e o ppm massa, volume, que é o que nós vamos ver aqui agora, as relações entre eles. Bom, um ppm indica, nesse caso aqui, é o ppm massa, massa, porque eu vou trabalhar com miligrama de soluto, e miligrama de solução. Então, como a gente estava discutindo, é uma parte para 1 milhão, então, 1 miligrama de soluto, 1 miligrama de soluto, vai estar para 10 a 6, vai estar dissolvido em 10 a 6 miligrama de quem? De solução. Olha lá, soluto por solução. Tranquilo? É isso que quer dizer um ppm. Se eu tivesse, por exemplo, isso, vou colocar aqui na frente, é um, tá certo? ppm. Se eu tivesse, por um acaso, lá sei, 5 ppm. 5 ppm. Se é 5 ppm, então nós temos 5 miligramas de soluto que está dissolvido em 10 a 6 o quê? Miligrama de solução. Tá certo? Pois bem, vamos dar sequência aqui. Beleza? Outra ideia seria o seguinte, também ainda trabalhando com ppm, massa, massa. Só uma ideiazinha para você ver. Nós vimos que 1 miligrama de soluto dissolvido em 10 a 6 miligrama de solução é um ppm. Pois bem, mas 1 miligrama dissolvido em 1 quilo de solução também é um ppm. Por quê, professor? Porque, amiguinho, 1 quilo nós temos 1000 gramas, tá certo? Cada grama tem 1000 miligramas, ou seja, aqui é 1000, tá bom? 1000 gramas. E cada grama tem 1000, olha, mais 3 zeros de miligrama. Em outras palavras, 10 a sexta, tá certo? Isso aqui é 10 a sexta miligrama. Então, 10 a sexta miligrama é 1 quilo. Tranquilo? Então, aqui nós temos duas relações de ppm. Tudo isso é também igual a 1 ppm. Valeu? Então, fica ligado aí. Tá certo? Muito bem. O outro ppm que nós veremos agora, vamos relacionar massa com volume. Tá vendo? Agora, massa por volume. Observe que o que ele está dizendo aí é que nós temos 1 miligrama dissolvido em 1 litro. Ele está dizendo que é 1 ppm. Será que é verdade? É. Sabe o que é verdade? Olha como é interessante. 1 litro contém 1000 mililitros. 1000 mililitros tem uma massa equivalente a 1000 gramas. Olha, tranquilo?
E cada grama tem 1000 miligramas. Olha, 1.000.000, ó, de miligramas. De novo, eu tenho 10 a sexta miligrama. Então, você percebe que 10 a 6 miligramas equivale a quem? É 1 litro. Então, eu tenho 1 miligrama dissolvido em 1 milhão de miligramas, que é 1 litro. Agora, isso aqui só é verdade, ó, fique atento, porque isto aqui de 1 ml, de 1000 mililitros, ser igual a 1000 gramas, isso é verdade, porque a densidade da água é igual a 1 grama por mililitro. E para soluções diluídas, ou seja, que tem pouco soluto e muito solvente, como é o caso dessas soluções aqui, a massa da solução, a 1 grama de solução equivale a 1 ml. Por quê? Porque eu tenho só praticamente água. Tranquilo? Imagine você pegar um comprimido de 1 grama. Um comprimido de 1 grama, que é pequenininho. Dividir em 1000 partes. Aí eu vou ter 1 miligrama. Olha, quase nada. E dissolver em 1 litro de água. Vai aumentar o volume? Não vai aumentar. Vai ser o mesmo 1 litro de água. Então, você teria 1 ppm. Se eu dissolver 1 miligrama em 1 litro de água. Tranquilo? É uma relação ppm. Então, guardem essas relações, que são importantíssimas. 1 miligrama de soluto dissolvido em 10 a sexta miligramas é igual a 1 miligrama dissolvido em 1 quilo de solução, que também é igual a 1 miligrama dissolvido em 1 litro. E se eu estiver trabalhando com volume, não tem problema. Eu posso trabalhar com ml, por exemplo, 1 ml está dissolvido em 10 a sexta o quê? Mililitros, que vai ser igual a 1 ml dividido por 10 a 3 o quê? Litros. Beleza? Tranquilo? Porque cada 1000 mililitros equivale a 1 litro. E 1000 litros, que é 10 a 3 litros, equivale a 1 metro cúbico. Então, 1 ml dissolvido em 1 metro cúbico. Então, todas essas relações que eu acabei de fazer aqui equivalem a 1 ppm. Só que de todas elas, qual as mais importantes? É estas duas. Essas duas são as mais importantes. Tranquilo? Beleza? Essas duas são as mais importantes. E, se você quiser guardar aqui a de volume, observe que a de volume é bem mais fácil para você relacionar. Porém, essas duas são as que mais aparecem. Isso não quer dizer que só elas que aparecem nos exercícios. As outras também aparecem. Beleza? Muito bem. Vamos ao exercício agora. A floretação das águas de abastecimento público é a medida mais abrangente, segura, econômica e democrática de se diminuir a incidência de cárie dentária. Sabendo que a dose de flúor que ocasiona prejuízos à saúde é de 5 miligramas por quilo. Olha, então, 5 miligramas de flúor para cada quilo de corpo já começa a ocasionar problemas. 5 miligramas por quilo de corpo. Começa a ter problema de peso corporal. Então, o número de litros de água fluoretada com 0,7 ppm, olha a concentração, 0,7 ppm em flúor, pode ocasionar problemas ao organismo de um indivíduo de 70 quilos. Opa, o indivíduo tem 70 quilos. Então, fica fácil. É só você pegar aqui 5 miligramas, multiplicar por 70, que é a massa do indivíduo. 7 vezes 5 vai dar 35, 350 o quê? Miligramas de flúor. Tá certo? De flúor. Muito bem. 350 miligramas de flúor. Como é 7 ppm, ele quer saber o volume de água. Né? Observe que ele quer saber, ó,
o número de litros de água fluoretada, que pode já gerar problemas com ppm, com uma massa, com uma concentração em ppm de 0,7. Se eu estou com miligrama de soluto e quero litro de solução, eu estou diante de um problema de ppm, massa-volume. E o qual é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com aquela relação de miligrama por litro, que é um ppm. Olha lá, 1 miligrama para 1 litro. Isso equivale a 1 ppm. Só que eu não tenho um ppm, eu tenho 0,7. Então vai ficar assim, ó, 0,7 miligramas de flúor, que é o F, dividido por o quê? 1 litro. É igual. Traço. Aí eu tenho massa de soluto. Soluto é em cima, né? 350 miligramas de flúor vai estar para um volume aí V. Tranquilo? Então agora, multiplicando em cruz aí, V é igual a 350 dividido por 0,7. Multiplicando em cima por 10 e multiplicando embaixo por 10 para eliminar a vírgula de baixo, V vai ser igual a 3.500 dividido por 7. Bom, 7 vezes 5 é 35, né? Então, eu tenho aqui 500 o quê? Litros de água, de solução. Como a solução é diluída, eu posso dizer que é o próprio volume de água. Alternativa, letra B de bola. Tranquilo? Vamos mais um aqui. O ozônio é nosso aliado na atmosfera, protegendo contra a incidência de raios ultravioleta. No entanto, torna-se um inimigo perigoso no ar que respiramos, próximo à superfície da Terra. Concentrações iguais ou superiores a 0,12 litros de ozônio em 1 milhão de litros. Opa! 0,12, ó, uma quantidade aqui, ó, dissolvida em 1 milhão, então eu tenho 0,12 ppm, não é? Porque um ppm não é a quantidade de soluto dividido, né, sobre 1 milhão, né? Como eu tenho aqui litro para 1 milhão de litros, ppm, 0,12 ppm de ar. Então observe que o O3 é o soluto, o A é a solução. Podem provocar irritação nos olhos e problemas pulmonares, como edema, hemorragia e assim por diante. Esta concentração limite de ozônio corresponde a, então nós temos 0,12 litros de ozônio dissolvido em 10 a 6 o quê? Litros de ar. Então, nós estamos diante de 0,12 ppm, que é a relação, ó, uma parte por 1 milhão. Beleza? Então, a alternativa, letra A. Valeu, meus amiguinhos, por mais essa aula, tá certo? Qualquer dúvida, volta ao vídeo, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima!